Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 229, hoje é sexta-feira, 7 de abril de 2023. Tema mais relevante da semana, na minha opinião, que na verdade eu estou acompanhando, é a visita do presidente francês, o Emmanuel Macron, a Pequim, à China. Na verdade, ele não está visitando não visitou apenas Pequim, Hoje também vai a outra cidade chinesa. E esse tema eu considero importante por alguns aspectos que vou trazer para vocês. O que saiu na mídia ontem em relação à coletiva dele com o Xi Jinping foi a questão do conflito da Ucrânia, ou seja, o Macron se posicionando como um líder mundial, tentando costurar a paz, pedindo para a China atuar junto à Rússia, no sentido da Rússia sentar na mesa de negociações com a Ucrânia. Mas a gente não pode esquecer algumas coisinhas. Primeiro, a instabilidade dentro da França. Ontem, mais um dia de fortes protestos no país com relação àquela questão da mudança da idade de aposentadoria para 64 anos, ou seja, a situação do Macron dentro do país, em termos inclusive de popularidade, é péssima. E, obviamente, que ir numa viagem internacional como essa, junto com um líder global como o Xi Jinping, é importante. E o Macron levou uma grande comitiva de empresários franceses. A França tem um comércio relativamente pequeno com a China, considerando o tamanho da China. E, obviamente, o Macron está interessado em aumentar esse comércio. E aí um detalhe também importante para a gente comentar é que ele coordenou essa visita junto com a Ursula von der Leyen, alemã, que é a presidente da Comissão Europeia, Então, assim, e foram juntos um pouco que para dar aquela imagem de a França como grande líder da União Europeia. Vamos lembrar que a maior economia da União Europeia é a Alemanha, mas a maior potência militar da União Europeia é a França, que possui armas nucleares. Sabemos que a Alemanha não tem armas nucleares, mas a França possui armas nucleares. E também a França é membro permanente do Conselho de Segurança. Então o Macron chega na China com muitos empresários, pouca gente falando sobre os empresários. Foco principal, o Macron foi lá para convencer o Xi Jinping a ajudar a levar a paz à Ucrânia, mas ele leva também a Ursula von der Leyen para dar aquela imagem de que ele é o líder, de uma União Europeia unida, digamos assim. E tem uma outra questão, que a Ursula von der Leyen é fortíssima candidata para ser a nova secretária-geral da OTAN, que, obviamente, é a maior aliança militar do planeta. Isso aí vai ser decidido na próxima reunião dos chefes de Estado dos países membros da OTAN. E lembrando a todos que essa semana a Finlândia se tornou o 31º país membro da OTAN. Então, um pacote de questões, e eu não acharia estranho se o Xi Jinping entrasse em contato com o Zelensky para aceitar aquele convite que eu já comentei aqui com vocês, de que o Zelensky fez para o Xi Jinping visitar Kiev. Obviamente seria uma visita assim, marcante, importantíssima, para tentar costurar a paz entre os dois, entre Rússia e Ucrânia. E para fechar esse pacote de China, de questões ligadas à China, a presença do Macron lá, da von der Leyen lá, a presidente de Taiwan se encontrou, como previsto, eu tinha falado isso na semana passada, ela acabou realmente se encontrando com o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, lá na Califórnia, para muita irritação de Pequim, que no mesmo dia, na quarta-feira, fez questão de conduzir operações navais com o seu segundo porta-aviões, o Shandong, construiu o primeiro porta-aviões construído na China, efetivamente, e esse porta-aviões realizou exercícios navais a mais ou menos 200 milhas de Taiwan. Ou seja, não entrou nas águas territoriais de Taiwan, mas fez uma ação de presença ali para mostrar força em relação a Taiwan,
um pouco em protesto aí com essa reunião da presidente de Taiwan com o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Aliás, a primeira vez que um presidente de Taiwan se encontra com uma alta autoridade dos Estados Unidos dentro de território americano. Lembrando que em janeiro do ano que vem, janeiro de 2024, eleições presidenciais em Taiwan. Uma grande expectativa com relação a essa eleição. Vamos aguardar, ver se essa visita do Macron tem resultados práticos com relação ao conflito na Ucrânia. Falando de conflito na Ucrânia, algumas novidades essa semana. Começou domingo com um atentado lá em São Petersburgo, que matou um ativista e um blogueiro, que aliás é ucraniano, nasceu na região do Donbas, e ele é bastante conhecido na Rússia, mais de 500 mil seguidores no Telegram, e ele defende muito a operação, a invasão russa à Ucrânia, e uma bomba explodiu na mão dele, matando ele, ferindo muitas pessoas, num bar lá em São Petersburgo. Uma jovem senhora foi presa, mas na verdade ela estava internada quando foi presa, porque ela também sofreu com os estilhaços. Não se sabe ainda exatamente quem foi responsável por esse atentado terrorista. Especulações, obviamente que o governo russo acusou a Ucrânia, mas também a Ucrânia disse que poderia ter sido um grupo de dentro da Rússia que perpetrou esse atentado, matando esse ativista. Lembrando que ano passado a filha do Alexander Dugin, que é um intelectual russo, um geopolítico russo famoso, a filha dele morreu num atentado terrorista que explodiu o carro onde ela estava no ano passado. Ou seja, vejam aqui a Rússia, em função até das suas dimensões aí continentais, é uma dificuldade para conseguir ter segurança por toda parte, e conseguiram esse atentado lá em São Petersburgo. O outro dado, que já comentei com vocês na notícia anterior, a entrada da Finlândia, 31º país da OTAN. Há uma expectativa agora para a entrada da Suécia. Na minha avaliação, isso só deve acontecer, a Turquia só deve ratificar, lembrando que todos os membros da OTAN precisam ratificar a entrada de qualquer novo membro, e a Turquia ainda não ratificou a entrada da Suécia. Eu acredito que isso só vai acontecer depois das eleições presidenciais que vão ocorrer na Turquia no dia 14 de maio. E aí será realmente uma derrota para o Vladimir Putin em relação a esse ataque, essa invasão à Ucrânia. A OTAN passando de 30 países para 32 países e tendo agora o Báltico totalmente tomado por países da OTAN, com a entrada da Finlândia e possivelmente em maio, na minha avaliação, a entrada da Suécia. Lembrando a vocês que a Finlândia tem uma fronteira terrestre com a Rússia bastante considerável, 1.300 quilômetros de fronteira, só é menor do que a Ucrânia na Europa. A Ucrânia tem uma fronteira de 2.000 quilômetros com a Rússia, mas a entrada da Finlândia na OTAN é um evento significativo. Não acredito, alguns até me perguntaram essa semana nas redes sociais, me fizeram essa pergunta, eu não acredito que a Rússia vá fazer nenhuma ação direta contra a Finlândia, mas ações indiretas que não possam ser aí imputadas à Rússia em termos de guerra cibernética e outro tipo de ação. Isso obviamente pode ser sim realizado contra a Finlândia, lembrando que a Finlândia fica geograficamente bem próximo da principal esquadra da Rússia, que fica lá em cima, em Severodonetsk, lá na península de Murmansk. É a mais importante das 4 esquadras russas, onde tem também submarinos balísticos russos, etc. Ou seja, foi, sem sombra de dúvidas, uma derrota no nível estratégico para o Putin, essa entrada da Finlândia, e provavelmente em maio a entrada da Suécia. No terreno, Bakhmut segue resistindo aos ataques russos, ainda existem aí tropas ucranianas mantendo posição, e há toda uma especulação de quando pode haver o contra-ataque, digamos assim, mais uma contraofensiva ucraniana. Alguns falam que a questão do terreno ainda não é um bom momento por causa do término do inverno, e muitas chuvas, então um terreno muito difícil para progressão.
Mas essa semana teve uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, que achei talvez até a mais relevante com relação a esse conflito nessa semana, a questão, um assessor do presidente Zelensky admitindo a possibilidade de negociação da Crimeia com a Rússia, caso as forças ucranianas consigam retomar a parte do território até a Crimeia, ou seja, dizendo algo do tipo que se a Ucrânia conseguir avançar retomando o território, talvez ela possa sentar na mesa de negociações em relação à Crimeia, um pouco que dizendo que talvez a Ucrânia aceite então deixar a Crimeia com a Rússia. Lembrando que a Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014, com aquele plebiscito de março de 2014, e cedia a base da esquadra russa no Mar Negro, lá na cidade de Sebastopol, Crimeia, a península da Crimeia, mais ou menos 2,5 milhões de habitantes, importantíssima para a Rússia. A Rússia não vai abrir mão da Crimeia, e essa sinalização desse assessor do Zelensky essa semana me pareceu interessante, quis compartilhar com vocês. Vamos agora à terceira parte do nosso Conexão, quadro Estamos de Olho. A América do Sul sempre gosta de trazer uma notícia aqui sobre o nosso entorno estratégico. Colômbia, o presidente Gustavo Petro, ele está bastante ativo com relação às questões ligadas à Venezuela, se encontrou pela 5ª vez com o presidente Nicolás Maduro e divulgou que vai acontecer uma conferência internacional em Bogotá, envolvendo partidos de oposição na Venezuela, o presidente Maduro, representantes de países da América Latina, da Europa, até dos Estados Unidos, ou seja, o Gustavo Petro tentando aí atuar como um grande mediador para que as eleições gerais na Venezuela de 2024 sejam realizadas num ambiente democrático. Então, é algo para a gente acompanhar, estamos de olho nessa evolução. Ele não marcou data para essa conferência internacional, mas eu achei uma notícia importante para trazer para vocês. Outra notícia importante também que estamos de olho nas repercussões, a questão da redução, da decisão da OPEP, dos países exportadores de petróleo, a decisão de reduzir a quantidade de barris de petróleo exportados, isso para manter os preços ali na faixa dos $80 o barril, numa sinalização, na minha opinião, de possível recessão global esse ano, ou seja, e diminuição do consumo de petróleo. Então, para manter o preço do barril de petróleo naquela faixa dos $80, a OPEP já anunciou para maio uma redução de produção de petróleo. É algo também para a gente acompanhar, obviamente um tema de interesse. E naquela região, a situação em Israel ainda preocupa, muita violência em Jerusalém, essa semana aí as forças de segurança israelenses tendo que invadir a mesquita de Al-Aqsa e prenderam aí 350 palestinos durante vários confrontos ali na mesquita. A situação consegue muito tensa lá na Venezuela. E também na região, essa semana, mais uma vez em Pequim aí, saindo aí, falei muito de Pequim hoje já. Ministros de Relações Exteriores do Irã e da Arábia Saudita se reuniram em Pequim essa semana e acertaram aí a volta dos voos e a reabertura das embaixadas e consulados dos dois países, ou seja, depois aí de 7 anos de relações diplomáticas cortadas, mais um passo de estreitamento entre Irã e Arábia Saudita. Uma vitória diplomática da China que costurou essa reaproximação e uma derrota para Estados Unidos e Israel. E terceiro tema que trago para vocês, me chamou muita atenção, uma carta do presidente do México, López Obrador, para o presidente Xi Jinping essa semana, pedindo ajuda da China para interromper, digamos assim, a chegada de fentanil, que é um opioide vindo da China no México. A carta tem acesso a carta está disponível na mídia aberta, interessante a leitura. O López Obrador, inclusive, faz críticas a alguns senadores e deputados dos Estados Unidos que criticaram muito o México, até falando da possibilidade das Forças Armadas dos Estados Unidos invadir o México em função do aumento da entrada nos Estados Unidos desses opioides. Logicamente me lembrei da guerra do ópio, das 2 guerras do ópio ocorridas na China, entre China e Inglaterra no século XIX, que levaram aí a perda de território chinês para o Reino Unido, naquela época.
A Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 1842, fez, por exemplo, que o Reino Unido tivesse a posse de Hong Kong, a posse de outros 5 portos na China, inclusive Xangai, e quando as forças do Reino Unido defenderam os comerciantes ingleses que traficavam ópio na China. É bastante importante a gente ter conhecimento do que aconteceu nessas 2 guerras do ópio. Aqui não tenho muito tempo para ainda detalhar, mas o que está acontecendo agora é que os Estados Unidos estão com um grande problema com relação a mortes por overdose de uso de opioide. Para vocês terem uma ideia, em 2021, os dados oficiais, 107 mil mortes nos Estados Unidos somente por overdose de uso de opioides ligados ao fentanil. E esse fentanil entra nos Estados Unidos pelo México e o México recebe da China. Então, muitos artigos, eu não tinha conhecimento desse tema, muitos artigos fazendo, inclusive, correlação com as guerras do ópio do século XIX, e como as relações entre China e Estados Unidos elas não estão boas, fica muito difícil coordenar qualquer ação de combate a esse tráfico de fentanil. E aí essa carta do Lopes Obrador me chamou a atenção, quis trazer para o conhecimento de vocês. Para fechar o nosso Conexão GEL de hoje, Sexta-feira Santa, a boa notícia é isso. Hoje, sexta-feira, para os cristãos, simboliza aí o dia que Jesus foi crucificado. No domingo teremos a ressurreição, marca e simboliza o dia que Jesus ressuscitou. E eu acho que é um momento sempre de reflexão, de reflexão desse mundo complexo. Para mim é sempre complicado, toda semana. Eu ter que levantar todas as notícias, infelizmente, muitas notícias preocupantes em relação ao mundo, mas me sinto na obrigação como professor de tentar ajudar os meus alunos, ex-alunos, meus amigos a entender melhor esse complexo mundo que vivemos, mas peço aí a reflexão hoje, amanhã, domingo, quando vocês escutarem esse podcast sobre o mundo, cada um dentro da sua religião, dentro da sua fé, fazer uma oração para que nós possamos ter um mundo melhor. Então, desejo a todos uma excelente Páscoa, um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.